Nossa aula vai começar. A aula vai ser sobre o sistema econômico capitalista e vamos depois passear sobre uma análise do socialismo. No capítulo 2, gostaria que vocês acompanhassem o capitalismo e a transformação do espaço geográfico. Os tópicos desse capítulo são capitalismo, liberalismo, socialismo, comunismo, keynesianismo, neoliberalismo, social-democracia. Eu inicio com uma frase de Milton Santos que trata que o espaço é a acumulação desigual de tempos. No livro Pensando o Espaço do Homem, Milton Santos faz essa observação. O espaço ele modifica e essa modificação ela é acumulada de acordo com o tempo, e isso mostra desigualdades também. Existem espaços que se desenvolveram mais do que outros. E como esses espaços estão mais desenvolvidos? É o que nós veremos a partir do ponto de vista dos dois principais sistemas econômicos que durante um longo tempo, e principalmente no século XX, travaram uma grande batalha, inclusive uma batalha ideológica. Seria o capitalismo e o socialismo. Então vamos começar verificando que essa mutabilidade, essa mutação na sociedade que ocorre no espaço, ela também tem como elemento principal o capitalismo. O capitalismo, como sistema atual hegemônico no planeta, ele transforma, esse sistema econômico acaba transformando os espaços. Nós vamos começar então a observar as características do capitalismo e depois iremos estar tratando das fases desse capitalismo. Vamos verificar quais são os pilares do capitalismo. O que faz do capitalismo ser esse sistema econômico hegemônico? Nós temos que observar que a base principal, um dos pilares principais do capitalismo como característica e como conceito-chave, é justamente a economia do mercado, ou economia de mercado. A economia de mercado ela está ligada a uma corrente e uma vertente capitalista teórica econômica chamada de liberalismo econômico. Esse liberalismo ele vai defender a máxima liberdade individual contra a ingerência do Estado. Então, o que nos vê? O capitalismo, dentro da economia de mercado, ele dá a liberdade ao sujeito, que nós vamos ver daqui a pouco como ele é chamado, e essa liberdade ela ocorre na economia devido à ingerência do Estado, da figura do Estado. Então, nós vamos verificar que a economia de mercado. Então, o que é esse mercado como característica principal do capitalismo? No livro é apontado que o mercado, para que nós possamos entender como ideia simples, é assim, aquelas trocas, né? aquela troca entre o que nós temos, que é o dinheiro, e preço. A troca entre o dinheiro e o produto. Então, os mercados, as feiras, né, elas apresentam essa característica de mercado. Por exemplo, no mercado o consumidor vai optar pela compra de um determinado bem e se ele não concordar com o preço, ele faz o quê? Ele compra em um outro local ou escolhe outro gênero. Isso é a liberdade preconizada pela economia de mercado, pelo liberalismo. O mercado vai ser então um palco de disputa econômico, de liberdade entre os vendedores, que aí eles têm a roupagem de capitalistas, os vendedores são os capitalistas, porque eles têm aquele produto, e nós somos os consumidores. E aí eles vão estipular os valores, os seus valores. Acontece que nesse meio termo ocorre a lei da oferta e da procura.
Quanto mais o consumidor procura o produto, mais o preço pode ser elevado daquele gênero, daquele produto, ou até mesmo do serviço. Quanto menos há consumidores, a tendência natural dentro da lei da oferta e da demanda, ou da lei da oferta e da procura, é que aquele valor, aquele preço, reduza-se. Então, no mercado seria a esfera da concorrência livre, é o condutor, e o condutor aí vai ser o preço. Quando verificamos a questão do preço, nós mencionamos que ele atribui um valor a um determinado produto, não é isso? Nem sempre o preço da mercadoria vai representar realmente o valor daquele produto. Por isso que se fala de valor agregado, e aí existe a teoria do valor, que vai destacar o valor de uma mercadoria vai ser medido de acordo com a quantidade de trabalho dela ali empregada para produzi-la. Então existem produtos com alta tecnologia, com nanotecnologia, obviamente que esses produtos que têm um valor agregado maior, eles que vai ter a quantidade de trabalho mais empregada naquele produto, o valor poderá ser maior do que um outro produto mais simples. Então, nós vamos ter essa teoria do valor que faz essa análise. Todo capitalista, obviamente, ele quando acrescenta algo a mais no seu produto, ele procura sempre no universo capitalista, do capitalismo, um sobreganho. Esse sobreganho é chamado e definido como lucro. O lucro é o sobreganho do valor agregado ao custo da produção de um determinado gênero. A origem etimológica da palavra lucro vem do latim logro, que vai significar trapaça, engano. E essa prática começa desde os primórdios do capitalismo. Todo capitalista tem como objetivo reproduzir a acumulação do capital. Ele faz isso, se ele não fizer, ele vai estar afadado ao fracasso, né? E aí não será mais um capitalista. Então o capitalismo ele visa a lucratividade dentro da economia de mercado, dentro desse liberalismo econômico, dentro do mercado aberto da livre concorrência. Para aumentar as vendas, o capitalista ele vai lançar mão de tudo que é necessário, todos os métodos. Quais os métodos que nós conhecemos? O marketing, o merchandising, a propaganda, a publicidade. A economia de mercado vai produzir claramente nessa livre concorrência uma sociedade de consumo. Então, existem os consumidores, que são inclusive consumidores perdulários. Hoje nós temos os templos do consumo, que são os shopping centers, que é o ponto de encontro principal da sociedade capitalista. Um outro pilar muito importante do capitalismo diz respeito aos chamados meios de produção. Quem é o dono do meio de produção? É o capitalismo. Isso vai de encontro com a outra teoria que nós vamos falar, ideológica, econômica, que é o socialismo. Os donos do meio de produção no capitalismo são os capitalistas. Aquele que possui as ferramentas, aquele que possui o instrumental técnico, as instalações, as máquinas, os empregados, esse é o capitalista, dentro da esfera capitalista, do capitalismo. Então a diferença clássica que vai ocorrer entre o capitalismo e o socialismo é essa forma de apropriação dos meios de produção. No capitalismo, há um proprietário e um dono. A ele pertencem todos esses elementos que eu falei, as ferramentas, as máquinas, as instalações, os ingredientes técnicos, os insumos. E no socialismo não vai haver isso, né? Nós iremos falar. Então nós vamos ver a última pilastra do capitalismo, que é a sociedade de classes que vai sendo formada. O capitalismo, teoricamente, vai apresentar duas principais. A burguesia, que é chamada os donos dos meios de produção, e o proletariado, que é aquele que vai oferecer a sua força de trabalho para o burguês, para o capitalista. Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte das características gerais do capitalismo e vamos avançar agora
para as etapas do capitalismo. Quais são então as etapas do capitalismo? O capitalismo ele surge, primeiramente, a desintegração do feudalismo. A transição desses dois sistemas se dá ali por volta do século XIII e XV. Então é logo no século XV que o capitalismo ele surge com mais pujança. As principais etapas do capitalismo são três. É o mercantilismo, o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. Então, a primeira parte do capitalismo comercial se dá ali pela Europa. Nós temos as grandes navegações como elemento global, de escala global, de elemento importante para compreendermos, que é justamente a expansão ultramarina. Por isso é que há uma produção de novos espaços, porque a Europa consegue, a partir dali, se afirmar como potência mundial e acaba criando as suas identidades em outros locais, abrangendo continentes como América, Ásia, África. Isso amplia o horizonte geográfico. A partir do movimento, da descoberta de um novo caminho para as Índias, em 1498, pelo navegador português Vasco da Gama, nós temos o início de toda essa construção do capitalismo mercantilista ou do capitalismo comercial e do mercantilismo. Os países que estavam nesse período, no século XV e XVI, à frente do capitalismo comercial e do mercantilismo, são evidentes nas grandes navegações: a Espanha, Portugal, Inglaterra, Holanda, França. É justamente aí que eles começam a ter uma aproximação de novas culturas e, ao mesmo tempo, determinar essa política ideológica econômica, essa forma econômica, esse modelo econômico mercantilista, comercial. A partir daí se cria uma chamada DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Essa primeira Divisão Internacional do Trabalho é justamente quando as colônias elas acabavam enviando matérias-primas para as metrópoles. Quem eram as metrópoles? Aqueles países que começaram com o processo do capitalismo comercial, com o processo do mercantilismo. Essa era uma dinâmica mundial do comércio, regida e era controlada pela figura do Estado. Então se vai ali até meados do século XVIII. Então eu tenho, a partir do século XV e XVI, o capitalismo, o embrião do capitalismo comercial, o mercantilismo iniciando, a figura do Estado como um regente da proposta econômica, da formação de uma nova DIT, e a partir do século XVIII eu tenho uma outra etapa, a segunda etapa, que é o capitalismo industrial. O diferencial aí agora, paradoxo, é que vai haver no capitalismo industrial uma transformação do processo produtivo, que vai ser motivado pelas novas técnicas, que acontecem justamente devido à Revolução Industrial no século XVIII, principalmente ali na Inglaterra, que nós sabemos muito bem na segunda metade do século XVIII. A Inglaterra é o berço da Revolução Industrial. Tudo que era distante a partir dali, tudo que era lento, começa a se tornar mais ágil. Tudo que era distante começa a se aproximar desde o período das grandes navegações. Mas agora com novas técnicas, há uma nova alteração, uma dinamização maior. Sobretudo, nós podemos verificar que sai de cena as caravelas e vão entrar os navios a vapor. Então eu tenho mais aceleração nesse novo encurtamento das distâncias, nesse novo encurtamento dos horizontes geográficos, da aproximação de novas nações. Saem as carroças de cena e vão entrar as locomotivas
saem as comunicações rudimentares e vai entrar o telégrafo. Então a própria informação, a comunicação, ela é acelerada a partir dessas novas técnicas. Nós vamos ter então uma mudança total no espaço geográfico. É importante verificar que os principais valores analisados por essa revolução toda produtiva, ela também é vista em alguns livros, como o livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Ele vai verificar, dentro desse processo da revolução que ocorre, econômica, e essa maior liberdade, ele aponta alguns valores liberais dessa nova revolução, a apologia às liberdades individuais como elemento, presença mínima do Estado, defesa da propriedade privada, estímulo à competição entre as empresas sem a intervenção do Estado, e os mais aptos à economia de mercado vão acabar se sobressaindo. Então, o primeiro país que vai assistir toda essa mudança e se assegurar a partir dessa visão liberal econômica é justamente a Inglaterra, que vai experimentar todas as inovações tecnológicas a partir inclusive das máquinas de tear. Depois vem a produção de ferro e carvão, que vai acabar modificando e fazendo surgir a siderurgia, produção de aço. E aí nasce uma sociedade industrial. É a segunda fase do capitalismo. Já a terceira fase que nós vamos ter é uma fase que é a fase do capitalismo financeiro.